Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos ao Minha Mente Agitada. Prontos para a sua dose de agito diário? Então vamos lá! 1984, de George Orwell, ou o Manual dos Nossos Atuais Ditadores. Começo este vídeo com tristeza ao perceber como a mensagem clara de alerta sobre o totalitarismo no livro 1984, de George Orwell, se transformou em uma lista de metas a cumprir por parte de governantes com aspirações ditatoriais. Eles prometem um futuro promissor, mas na realidade nos conduzem por um caminho perigoso que leva ao inferno. Os horrores dos séculos XIX e XX incluíram movimentos nacionalistas que suprimiram e dividiram povos em busca de um ideal totalitário. Isso ocorreu na Itália com Mussolini, na Alemanha com Hitler, na União Soviética com Stalin e também no Japão com o supremacismo japonês. No Brasil, o projeto integralista teve ramificações. E hoje enfrentamos desafios relacionados ao projeto de capitalismo de Estado que persiste. Orwell se inspirou na Conferência de Teherã, em 1944, onde líderes dos aliados se encontraram. Essa conferência foi a primeira de uma série de acordos entre as superpotências durante a Segunda Guerra Mundial. Na obra, haveriam num futuro próximo 3 superpotências totalitárias: Eurásia, Oceania e Alestásia. O livro 1984 se passa em um futuro distópico, onde um Estado autoritário controla a sociedade com rigorosa vigilância. A história ocorre na fictícia Oceânia, antigamente conhecida como Londres, sob o domínio do partido Ingsoc, que impõe a onipresente vigilância do Grande Irmão, detentor de poder absoluto. Os membros privilegiados do partido interno, embora ricos e com muitos benefícios, são a minoria na sociedade. O lema do partido Ingsoc é: Guerra é paz. Liberdade é escravidão. Ignorância é força. O partido é representado por 4 ministérios. O Ministério da Verdade controla tudo o que é escrito, assegurando que o partido pareça infalível. Sua função é reescrever a história conforme as necessidades do partido, antecipando a ideia de pós-verdade e a substituição por narrativas. O Ministério da Paz comanda a guerra e promove constante submissão da população. O estado de guerra é usado como ferramenta ideológica para garantir obediência, criando uma divisão entre nós e eles. O expurgo de críticos é justificado em nome da segurança, mesmo que prejudique a população. É como dizer: enfrentamos fome, mas precisamos de mísseis para proteger nossas fronteiras, deixando a população vulnerável aos verdadeiros responsáveis. O Ministério da Fartura cuida da economia, mas, ironicamente, promove o racionamento de bens para a população. Essa prática lembra situações em que isso ocorreu na União Soviética, na ditadura de Franco na Espanha, e ainda acontece em países como Cuba, Coreia do Norte e Venezuela, nos dias de hoje. O Ministério do Amor cuida da espionagem e controle da população, promovendo o ódio a pessoas consideradas inimigas pelo partido. Qualquer crítico ou opositor é tratado com hostilidade, em uma exposição pública de virtude, algo semelhante aos cancelamentos políticos em nossos dias, onde as críticas são feitas sem reflexão sobre seus fundamentos. Winston Smith é o protagonista do romance, representando a resistência ao regime. Trabalhava no Ministério da Verdade, editando dados históricos para ajustá-los à narrativa do partido. Toda a verdade era modificada ou destruída, estatísticas manipuladas para parecerem boas, mesmo que a situação fosse ruim. Jornais eram alterados e a história reescrita, criando uma atmosfera sombria e opressiva na Oceânia, que incluía a ex-Inglaterra, ex-Américas, ex-Austrália, Nova Zelândia e parte da África. Quem controla o passado, controla o futuro. Quem controla o presente, controla o passado. Afirmação essa terrivelmente familiar nos nossos dias, em que principalmente aqueles que vivem a falar de fake news e pós-verdade são os maiores criadores de narrativas
em prol de quem lhes paga mais. A propaganda é algo utilizado para manipular aquilo que chamamos de janela de Overton. A janela de Overton, também chamada de janela do discurso, representa as ideias que a sociedade aceita em determinado momento. Reflete a aceitabilidade das opiniões, mostrando como as pessoas pensam sobre um assunto. Essa janela abrange a faixa das ideias, indo do extremamente contrário ao totalmente favorável, destacando o que a maioria aceita. No livro, é explicado como as teletelas são usadas para vigiar e manipular as pessoas, transmitindo propagandas enquanto filmam tudo ao redor. Isso se assemelha ao que algumas ditaduras modernas fazem, não apenas censurando, mas também espalhando propaganda para controlar a narrativa sobre seus regimes. O Grande Irmão é o líder supremo do partido em um mundo pós-guerra global. Ele assumiu o poder após um conflito semelhante à Segunda Guerra Mundial, mas com mais bombas atômicas. Sua imagem é mantida como algo monstruoso e abstrato, nunca sendo visto pessoalmente. Essa representação intencionalmente vaga permite que as pessoas o vejam de maneiras diferentes, alimentando o medo. Todos são obrigados a obedecê-lo. Quem questionasse documentos e fosse denunciado enfrentava o crime-ideia, um crime de ideia. A polícia do pensamento era encarregada de eliminar essas pessoas. Aqueles que desafiavam o partido desapareciam, com todas as evidências de sua existência apagadas, ou eram torturados e reeducados. A opressão era tanto física quanto mental. A polícia das ideias controlava até relações amorosas, pois isso era proibido. Não existiam mais leis, apenas regras impostas pelo partido. No futuro, a língua principal era a novilíngua, projetada para restringir o pensamento ao diminuir o vocabulário. Em 1984, novos significados foram atribuídos a palavras antigas, criando confusão e distorcendo a semântica. Nada diferente do que acontece atualmente, onde novas palavras e outros recursos linguísticos são usados para desvalorizar a linguagem padrão tradicional. Winston não gostava do sistema, mas não desafiava. No máximo, escrevia suas insatisfações no diário. Tudo mudou quando se apaixonou por Julia, que trabalhava no departamento de ficção. Esse sentimento de transgressão o fez acreditar na possibilidade de uma rebelião bem-sucedida. Ao notar que Winston e Julia estavam se afastando das atividades do partido, O'Brien, uma figura importante no governo, os convida para um grupo secreto que se opõe ao regime. Este grupo era a única oportunidade para Winston e Julia causarem danos significativos ao Grande Irmão. Depois de considerar bastante, eles aceitam o convite. Winston e Julia foram descobertos e presos após o grupo revelar-se uma farsa do partido. O'Brien os torturou no terrível Quarto 101, considerado o pior lugar. A tortura explorou os maiores medos dos rebeldes. Para Winston, envolveu uma máscara com uma abertura para uma gaiola cheia de roedores famintos. Sob pressão dos interrogatórios, os amantes se denunciaram mutuamente. Embora não tenham sido eliminados, precisaram passar por reeducação para retornar à sociedade. Orwell encerra de maneira terrivelmente real e assustadora, alertando sobre o perigo de abrir mão da liberdade em favor de um Estado totalitário. Ele destaca como esse regime busca controlar não apenas mentes e corações, mas também a interpretação da realidade. A tortura de Winston consiste em fazê-lo abandonar a lógica e a realidade em favor da vontade do partido. Se o partido diz que 2 mais 2 é igual a 5, então, mesmo que contraditório, 2 mais 2 é igual a 4 está errado. Isso exemplifica o duplo pensar, onde dados empíricos são considerados errados se não se alinharem à ideologia do partido. O termo duplo pensar é uma concepção crucial no livro 1984, de George Orwell. Ele se refere à habilidade de aceitar simultaneamente duas crenças contraditórias,
e acreditar nas duas, sem perceber a contradição. No contexto do partido e do regime totalitário descritos no livro, o duplipensar é uma ferramenta poderosa para o controle da mente. O duplipensar é uma peça-chave na engrenagem da manipulação ideológica e do condicionamento mental no mundo distópico de 1984, e é algo visto em nossos dias. A obra de George Orwell, 1984, escrita em 1949, pode ser apreciada tanto em livros quanto em filmes. O mais recente filme lançado foi dirigido por Michael Radford, em 1984. Espero que tenham apreciado tanto quanto eu. Não se esqueçam de deixar seus comentários abaixo, compartilhando suas impressões sobre a obra e o filme. Se ainda não o fez, inscreva-se no canal Minha Mente Agitada para mais conteúdo envolvente como este.